seja na rua ou no cubico, para toda a família uma nova visão. Sintoniza a Rádio Urbana 100.5. Sintoniza a Rádio Urbana 100.5. 100.5 Rádio Urbana, uma nova visão de rádio. Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Ora viva, muito boa tarde aos nossos telenautas e teleouvintes, ou telenautas e ouvintes da Rádio Urbana. Estamos cá hoje mais uma vez para um Ciência Aberta. E dessa vez nós temos um convidado especialíssimo, o Dr. Divovo, que vai conversar conosco sobre o seu trabalho na área da educação, especialmente. Muito boa tarde, Dr. Divovo. Muito boa tarde, professor Felizardo. Muito boa tarde a todos os ouvintes e, como disse, telenautas da Rádio Urbana. Ok, muito obrigado, muito boa tarde. E também quero agradecer mais uma vez, como sempre, a assistência técnica feita aqui pelo Luquênio. Viva, Luquênio! Então, hoje, na nossa conversa, nós temos o Dr. Divovo, que tem um trabalho que desenvolve na área da educação, mas antes mesmo de começarmos a fazer os questionamentos e as perguntas, eu gostaria de pedir-lhe que se apresentasse, por favor. Muito bem, eu sou Miguel Divovo, obviamente angolano, de Luanda. Tenho formação ou seja, licenciatura em Ensino de História pelo ICE de Luanda, e por esta mesma instituição também tenho um mestrado em Pedagogia do Ensino Superior. Obviamente que este mestrado não havia respondido às expectativas do que eu mais buscava do ponto de vista daquilo que era a minha área, digamos que, de pesquisa. Então, acabei enveredando por um outro mestrado em Educação, com especialidade em Currículo, na Universidade do Chile, na cidade de Santiago de Chile, na América Latina. Exato. Hoje, grande parte do nosso programa, vamos falar sobre esse seu trabalho. Mas eu quero começar por um outro trabalho que o doutor escreve com o professor Chocolate, em que falam sobre o ensino superior na Quarta República. Primeira questão que eu gostaria de lhe colocar: por que Quarta República? Olha, aquele trabalho foi um desafio que nós nos propusemos a realizar. Isto acho que foi em 2017, foi publicado em 2017 na revista Udzui, da Universidade Pedagógica de Moçambique. Foi, digamos que, para responder ao período de avaliação de um módulo que era Teoria e Desenvolvimento Curricular, na altura ministrado pela já finada professora... a minha professora de feliz memória. Então, nós preferimos estudar em função ao contexto. Na verdade, estava aí a terminar o processo eleitoral. Sim. E haveria tomada de posse de Sua Excelência, ou já tinha decorrido a tomada de posse do Presidente da República. Então havia expectativas do que é que seria o ensino superior durante este primeiro mandato do Presidente. Exato. Ou seja, do governo do MPLA e do seu líder que havia ganho as eleições. Então nós nos propusemos exatamente a tentar estudar esses desafios. Que desafios o ensino superior tinha? E obviamente nós, digamos que dentre vários, identificamos dois grandes grupos de desafios. Desafios, digamos que internos e externos, que aí a gente identifica como endógenos e exógenos, que na verdade tem sido até hoje de alguma maneira o cartão postal para nós, né? Mas é um artigo científico que está aí,
muito atual e atuante, porque algumas questões que nós elencamos na Quarta República, na verdade, têm continuidade. Entre vários elementos que vocês colocam, que apresentam como elementos que precisam de ser transformados para que de facto se consiga, vamos dizer assim, qualificar o ensino. Eu lembro de terem falado sobre a questão do corpo docente. Claro, do corpo docente, corpo discente. A falar um bocadinho. Qual era a vossa perspectiva quando falavam em transformação do corpo docente? Muito bem. Olha, na verdade, nós partíamos do princípio de que o pessoal, geralmente, quando fala da qualidade do ensino, o mais alvejado é sempre o professor. É sempre aquele profissional que para muitos é aquele que não transmite com a devida qualidade. E, portanto, nós perguntávamos naquele artigo, ou seja, nós buscávamos tentar questionar por que este profissional era sempre o lado, digamos que, em que todo mundo lançava as pedras. Ora, isso nos remeteu aos processos de formação desse profissional. Como é que é feito o processo de formação? Fizemos um levantamento em que percebemos que havia um conjunto de professores cuja formação inicial, alguns não era em área de formação, ou seja, na área específica de docente ou de professorado. Então, eram profissionais de outras áreas cooptados para trabalharem como professores. Então, nós levantávamos aqui a possibilidade de, se por um lado não houve a formação inicial, que pudesse ser superado este profissional a partir da formação contínua, formação in job, para efetivamente capacitar, qualificar este profissional, que quando bem qualificado, obviamente vai oferecer e uma espécie de reprodução desta sua qualidade aos seus estudantes. Pois, tal como diz Mandela, não é, transformando o nosso estudante e este transforma a sociedade. E, óbvio, para que a gente transforme o nosso estudante, nós temos de estar inicialmente devidamente capacitados e à altura do que nós e tínhamos consciência das dinâmicas da própria sociedade. Hoje, por isso é que se fala em professores do século XX, estudantes do século XXI. Portanto, nós tínhamos consciência disso, que era preciso elevar os níveis de capacitação, de qualificação do professor aos níveis daquilo que é o desafio social hoje, para que ele pudesse estar à altura e poder responder efetivamente a esse desiderato da formação. Então, se por um lado, se do lado dos professores a preocupação era com a qualificação e do lado do corpo discente. Muito bem. Nós, quando da escritura desse texto, ríamos-nos bastante com pessoas escolares, porque nós dizíamos, houve gente que ia para a universidade e dizia, enquanto os professores fingem que ensinam, nós fingimos que aprendemos. Pois, então, nós nos suportamos muito a uma obra de um outro professor Alexandre, que fala, cujo título é Eu e a Universidade. Ou seja, como é que os nossos estudantes olham, vivem, encaram a universidade? É como aquele que simplesmente diz vou a FAO, ou aquele que vai na raça mesmo, vá para a universidade com propósitos devidamente definidos, com interesses. Porque aqui também o que se diz, e também é Freire, que diz quase que não se pode ensinar a quem não quer aprender. Tem de haver essa predisposição de aprender. E quando não houver? E quando não houver, aí sim o profissional é chamado a, digamos, a ressignificar-se para criar no estudante este interesse. Isto é o que nós chamamos como um dos grandes desafios do profissional docente. E aqui
Várias vezes, em meus escritos também individuais, por exemplo, eu chamo logo a atenção da ideia de que o professor é aquele que cria condições. E este é um dos casos. O professor tem de ressignificar todas as suas experiências, enfim, mas que convença o estudante de que só aprendendo ele muda a sociedade, o entorno onde ele vive. Exatamente. Mas não há muito como fugir do contexto. Então, por exemplo, ainda há dias estava a conversar com alguns colegas, ontem, e um dos colegas, professor de História, ele fez um exercício com os alunos, em que ele pedia que os alunos lessem em casa, eles não liam. Então, ele levou os livros para a escola, para a universidade, e distribuiu os livros. Disse, olha, já vamos ler aqui. E o trabalho ontem, né, foi fazer com que cada aluno lesse um pouco e depois cada aluno falasse um pouco do livro e fizesse o debate e tal. E ele depois relata um pouco a experiência, como foi. E uma das coisas que ele relatava era, os alunos estavam muito interessados em ler. Então eu trago esse pequeno exemplo para dizer assim, talvez os alunos tenham muito interesse em ler, mas não há livros. Talvez os alunos tenham muito interesse, mas não há uma para a sala de aulas e que está sempre ocupada com aulas. Talvez os alunos queiram ficar dentro da instituição o dia inteiro, mas não tem sequer um refeitório em que eles possam almoçar. Então, o professor pode ser um professor muito interessado, mas tem esse dilema, vamos assim dizer, e já estou a trazer a questão também da estrutura, né? Tem esse dilema. Então, que milagres o professor se pode permitir? Porque... Bem, a grande questão relembro aqui são em currículo, não é? E quando chamou a questão contexto, eu fui a olhar como responder a essa questão. Na verdade, está ligada a uma questão de interesses. Ou seja, quando o nosso currículo responde, ou até que ponto o nosso currículo responde aos interesses dos nossos estudantes. Ou seja, há uma perspectiva da Hilda Taba, por exemplo, que em vez de começar a definir o currículo a partir dos objetivos, ou seja, apresentado por Ralph Tyler, Hilda Taba busca primeiro fazer um diagnóstico para efetivamente saber o que é que os estudantes precisam, o que é que eles querem. E aqui trazemos à colação o elemento interesse para dizer o seguinte: quando o currículo não responde aos interesses daqueles a quem é dirigido, obviamente que vamos ter os problemas que temos tido de evasão, da falta de interesse de estudos ou de leitura. E isto tudo, quando o fazemos, temos de considerar um conjunto de vários elementos. Desde os políticos, aos operacionais, estruturais, que vão concorrer para a criação, digamos, deste hábito de leitura, por exemplo. Porque não é simplesmente, se calhar, a existência de livros ou a inexistência de salas. Porque nós podemos ter essas condições todas criadas e as nossas salas de leitura estarem, digamos que, vazias. Ok. Então aqui hoje a situação tende a melhorar porque as pessoas já vão, os que vão entrando, ingressando à universidade, já vão ao encontro da formação que eles próprios buscam. Há uns poucos anos atrás, as pessoas iam para a universidade fazer um teste como se de um pim-pam-pum se tratasse. E ali onde ele fosse admitido, ficava. Pois, então a pergunta é, ele ficou aí, ou está a fazer a formação tal porque quer, é do seu interesse, ou porque foi o possível?
E quando é o possível, se nós não o estimularmos e outros elementos à volta não estimularem, ele o fará para o cumprimento de um programa. Teremos daqueles profissionais aparentemente não comprometidos com aquilo que ele formou-se. Sim. Percebe? Mas quando alguém vai naquilo porque eu quero, eu gosto, eu vou, então, à partida, temos um estímulo interno já funcionando. Os outros elementos externos vão servir simplesmente de mais um acréscimo. Sim, sim. Então, é isto. Então, nós olhamos para as situações conforme o professor Felizardo elencou, como estruturais, e eu mesmo até, eu quero ficar na escola o dia todo, mas não tenho um refeitório. Ou se tenho um refeitório, o preço não é, como se diz na gíria, tão católico, não é? Sim. Então, imagina. Então, aí é onde entram questões também do ponto de vista político. Sim. Do ponto de vista político. Porque nós conhecemos realidades em que o estudante entra no campus universitário às 7, 8 da manhã e sai às 22 horas. Não é? E feliz. Foi à biblioteca, teve aulas, foi ao ginásio, teve um grupo de estudo, enfim. Mas nós não temos aqui plenas para que nós possamos, digamos que, reter e prender o estudante ali. Então isto obviamente produz que o estudante, onde é que passa mais tempo? Quizá na rua, porque ele sai de manhã, enfrenta um trânsito terrível, fica 4 horas na universidade, depois mais 2, 3, 4 horas no trânsito, e o estudante já é trabalhador, é pai, enfim, etc. Então, se nós não temos, digamos, essas políticas para aprender, essas políticas quer sejam do ponto de vista mesmo político, estruturais, sociais, enfim, é complicado. Então, o que o doutor está a me dizer o que vocês fizeram foi o levantamento de um problema sem solução. Bom, pelo menos a médio prazo. A partida, nós quisemos trazer os elementos à vista de todos, Ok. para que fossem percebidos quais eram esses desafios. E, obviamente, a gente, quando traz esses desafios, quem de direito deve pegar esses desafios elencados e poder solucionar. Porque nós, enquanto, digamos, investigadores, trazemos estes problemas. E pronto, apresentamos, estão aí. O doutor falou, nós enquanto investigadores, aí me remete para outro problema, também levantado por vocês, que é a questão da investigação científica, como também necessidade de transformação da investigação científica. De lá para cá, foi 2017 para cá, acha que se conseguiu alguma transformação nesse campo, nas nossas universidades? Olha, agora há uma exigência, vamos dizer, legal, em que os professores não é, são forçados, com as devidas aspas, terem que, digamos, produzir, investigar, trazer os seus resultados, isto é, publicar artigos, livros, etc., recensões críticas, por aí fora. E isto leva efetivamente a uma corrida agora para esta dimensão, pois porque esta corrida, na verdade, por ser um imperativo legal que conduz à promoção da carreira, então vamos sentindo alguma transformação. Mas os números ainda de ensino superior que pouco ou nada olhando para esse tripé da universidade, nos fechamos muito no tripé de ensino. Os outros dois são, digamos que, os mais débeis das universidades. Mas é claro que há algum crescimento ligeiro em matéria de produção científica. Levantam no trabalho, tem uma coisa interessante que é uma descrição que fazem
tentando mostrar elementos históricos, vamos assim dizer, né? Essa construção histórica do ensino superior em Angola. E a minha pergunta seria, o quanto o professor acha que o nosso ensino superior ainda está contaminado por vários tipos de neocolonialismos? Olha, eu tenho estado muito preocupado com questões, como diria um outro colega, de saberes, vamos assim dizer. O que se passa, na verdade, a Europa continua, o Ocidente continua a ser o centro, não é? De onde deriva o pensamento científico, e o científico ainda é, digamos, preponderante, ignorando, deixando para lá todos os outros saberes. Ou seja, a Europa como aí a cidade e todo o resto como a periferia. Sim. E o conhecimento advindo desta periferia como que não é válido. Pois, porque, bom, nós sabemos a posição geoestratégica e política da Europa. Sim. E então isto continua colonizando, quer seja do ponto de vista de saberes e até de pensamento, não é? Como diria Boaventura de Sousa e Santos e um investigador peruano que trata muito de matéria de descolonização da mente. Bom, nós efetivamente continuamos com muitos vícios, digamos, muita contaminação ainda do eurocentrismo ao nível daquilo que, vamos dizer, mantém-se ainda hegemônico os saberes, digamos, ocidentais sobre os saberes, digamos que locais. E pronto, a nossa própria lei de bases também, de alguma maneira, superioriza isto, não é? Superioriza os saberes ocidentais. Exatamente, okay. não é? Porque se calhar em matéria, se formos olhar aí, quer seja a distribuição de tempos, quer seja a profundidade de trabalhos, por exemplo, que se for falar da Segunda, Primeira Guerra Mundial e companhia, transcendem aquilo que, por exemplo, fosse tratado do nosso rei Mandume, a Rainha Ginga e companhia. Então isto nós continuamos mantendo a colonialidade de saber sobre os nossos, digamos, o nosso sistema educativo, não é? E bom, temos estado a escrever e por acaso, por coincidência, estamos aí a trabalhar num texto e esta é uma das matérias que nós gostávamos aqui discutir, não é? Neste texto. E pronto, temos que buscar uma régua para poder, digamos que, equilibrar. E aqui surgem os conceitos, por exemplo, quer seja de multiculturalismo e até mesmo de interculturalismo. Sim. Justamente para buscar este equilíbrio de dizer que entre saberes não há, entre aspas, o saber que é superior ao outro, mas sim são saberes diferenciados que todos, obviamente, concorrem para a transformação da sociedade. Atenção a que o doutor se refere no seu trabalho sobre interculturalidade tem a ver com essa disputa de saberes será que é isso? Sim, eu vou muito por este ângulo, e é assim que o novo contrato da ecologia de saberes. Quando traz o sentimento, ou seja, a ideia da ecologia de saber é justamente para permitir a ideia de que um sistema ecológico aceita a convivência pacífica entre os diferentes tipos de saberes, não é? Entre os diferentes tipos de saberes. E claro, isto nos leva aqui a olhar para e dizer: tu és um saber devidamente contextualizado. Vamos supor que estejamos a falar do Rio Tejo, não sei, ok, tudo bem. Tu estás aí, tu existes e eu posso sabê-lo. Mas também eu tenho de saber sobre o meu Kwanza, o meu Rio Lucala, enfim. E tem do Lucala muita outra coisa super interessante que eu poderia saber. Não descurando os saberes universais. Exato, sim.
isso me coloca uma pulga atrás da orelha, vamos dizer assim. Que uma coisa é discutirmos a tensão entre os saberes ocidentais e os saberes locais. A outra coisa é discutir qual, dentre esses vários saberes locais, se vai impor, vamos assim dizer, na educação. Qual é um pouco mais de lei? Qual é o critério para definir? É regional. E aí nós a incorrer em etnolinguístico, Olha, em estudos curriculares esse é um problema mesmo. É efetivamente um grande problema, porque nós vivemos num país cujo sistema curricular é central. Ou seja, eu costumo dizer a alguns meus estudantes, é pensado da cidade alta, não é, para a periferia. Ou seja, para todo o país. Sim. Então, nós temos que conviver que o nosso país, digamos que é desigual. É desigual não no sentido, não simplesmente do ponto de vista econômico, das hierarquias e não só, mas culturalmente nós temos, não somos um país unitário como tal. Então, etnolinguístico, por exemplo, também a gente pensa, não, porque se eu priorizar determinado conhecimento, pois porque já há quem define o currículo como sendo seleção de saberes, ou seleção de conhecimentos. Exato. E quem é que seleciona? Este indivíduo tem um poder. Sim. Por isso é que o currículo é aquele campo, aquele espaço de disputas. Disputas, sim. Ora, então a intenção é minimizar o máximo possível isto. E como é que em outras latitudes isto se alguns casos currículo mínimo, ou seja, há uma base mínima para todos os países, para todo o país. Mas, entretanto, libera espaços, ou seja, este currículo é maleável, é flexível e permite adaptações locais, ou seja, de acordo ao contexto. Sim. E aí eu coloco-lhe uma preocupação. No nosso caso, no ensino geral, não me lembro muito bem, mas no ensino superior, estabelecido inclusive por esse currículo mínimo, que de mínimo tem muito pouco, representa 75%, 80%, por isso que de mínimo tem pouco. Ele é o currículo máximo, mais do que mínimo. Então, quem estabelece como currículo mínimo, né? Pois bem, quem estabelece, como dito antes, a partir de uma estrutura central. Ou seja, nós temos vários níveis de decisão curricular. Não é? O nível, digamos que estratégico, tático e operacional. O nível estratégico define tudo, pensa tudo. O nível tático, digamos que busca, por ele ser mesmo intermédio entre o estratégico e o operacional, ele busca, digamos que equacionar e tal. E então, como disse bem, o professor, na verdade, ele de mínimo tem pouco, porque ele é mais máximo, não temos 80%, digamos, centralizado. Então, quem define a estrutura, digamos, ideológica no poder, pois este é que decide que sociedade quer, que indivíduos, que cidadãos quer formar, ele é que define. E depois a outra cifra que resta seria para a contextualização. Porém, aqui é onde é chamada também a questão dos professores. Sim. Nós, os professores, em muitos casos, não conseguimos, sobretudo, operacionalizar esses 20%. Não conseguimos. E por quê? Porque nós temos um sistema, digamos, que não permite muita margem de manobra. Nós temos um programa nacional de cumprimento obrigatório, como se de uma receita médica se tratasse. Então, quem é que vai ao médico e diz que tem malária ou paludismo ou febre tifoide e é receitado o Quartem e você quer tomar simplesmente o paracetamol? Aí depois o médico vem sobre ti, não é? Sim. Então é aqui, nós temos aqui aquelas questões também da própria, se calhar, inspeção e companhia,
Mas é importante aqui que os professores busquem esses 20% para contextualizar, não é? Em função à realidade do próprio estudante, da própria escola, para que evitemos continuamente ter escolas, aqui alguns pensadores já chamam de escolas marginais, ou seja, uma escola que está à margem da sociedade de onde ela está inserida. Pois porque ela não responde aos problemas. Os problemas da sociedade, sim. Isso me faz pensar numa outra coisa, não sei o que o professor acha a respeito disso, que é, e claro, entendendo que a escolha do currículo, portanto, o currículo é pensado para alguém, ok? Pronto, mas agora aí vem a provocação. O nosso currículo, ele é pensado para quem? E por que eu pergunto isso? Porque o que me parece que também estamos a levantar aqui ele pode até ser pensado para o aluno, mas às vezes, apesar de ele estar a ser aplicado ao aluno, ele não está a ser pensado de facto para o aluno. Na medida em que está a tratar de assuntos que nada têm a ver com a realidade do aluno, a tal ideia da escola marginal. Então a pergunta é, o currículo angolano é feito para quem? Olha, hoje mesmo eu estive a ler algo em que a ideia o currículo é pensado por um grupo dominante para um grupo dominado. E ele contém sistemas de códigos. Este grupo dominante, imaginemos o professor Felizardo, já é professor, é docente universitário, tem determinado código linguístico já diferenciado, por exemplo, do meu pai, da minha mãe. E queremos acreditar que os seus filhos seguirão este currículo. Quem pensa o currículo, pensa a partir dos códigos que ele utiliza. Sim. Que não são esses mesmos códigos partilhados por toda a sociedade angolana. Pois porque aqui a diferenciação, podemos admitir, de uma suposta estratificação. O nível próprio socio-profissional, enfim, com que tu te posiciones diferente daquele menino lá do Lubalanguimbo. Da cidade alta. Estás a pensar, por exemplo, em falar de rochas calcárias, enfim, que o menino do Lubalanguimbo, do Locus, da Damba, não domina. Ou seja, é muito além daquilo que ele possa imaginar. Que enquanto estiver naquele seu quadrado, naquele seu espaço, no seu habitat, jamais vai ter noção disto. Então, quem pensa o currículo, pensa para o nível de onde ele está, para a classe dominada. Qual é a intenção? É nada mais, senão igual como que aquela intenção primeira do colono, que era, digamos que, lusitanizar todos os angolanos. Então aqui vem aquele pensamento de Pierre Bourdieu, da ideia da reprodução, não é? Que a gente reproduz um pensamento e porque tentamos transformar todos iguais a nós. Iguais a nós, sim. O que na verdade não é isto, o que é, digamos, o contexto real. Exato. Mas aí volto à pergunta. Esse sujeito que está no nível estratégico da elaboração do currículo, quando ele produz um currículo que não conversa, não permite a comunicação com os códigos dessa criança que está no Lubalanguimbo, ele está a fazer o currículo para essa criança ou ele está a fazer o currículo para uma outra criança?
para uma outra criança que na verdade não é esta do Lubalanguimbo. E esta criança que não é do Lubalanguimbo provavelmente esteja nos grandes centros urbanos. Desde lá onde é pensado o próprio currículo, este currículo. Que eu penso de Luanda e olho Luanda e penso que todos são e estão em Luanda. Que na verdade não estão. Não estão, sim. E não são. Exato. Temos problemas específicos em cada região do nosso país. Eu estive em tempos numa conferência produzida pela, como chama, o professor Rafael Marques, tem uma organização. E houve aí um testemunho, vamos assim dizer, de uma das professoras que falava da educação na região leste. Ele trouxe relatos assustadores. Há uma evasão escolar tal que ela dizia que os meninos preferem ir ao garimpo do que ir à escola. E ali a gente perguntou o que é que acontece, por quê? E alguém disse, a escola falhou. Onde é que a escola falhou? Que não consegue cativar, trazer aquele menino, tirá-lo, digamos, entre aspas, e permitam tirá-lo da suposta selvageria para o processo de adoctrinamento. Então, aí há que se rever, há que olhar para qual é a real, o papel social da escola. Da escola. Mas se uns diriam que a escola falhou, outros entendendo que a escola é um aparelho do Estado, Ideológico do Estado. talvez não tenha falhado. Exatamente, exatamente. Porque está a sua intenção, o que é que eu efetivamente quero. Exato. Então os meus intentos estão a ser cumpridos. Sim. Aí sim. Pronto. Muito bem dito. Pensando ainda nas falhas ou acertos da escola, eu volto para a questão da multiculturalidade. Porque, na verdade, esse fenômeno que o doutor conta é um fenômeno que se repete com caras diferentes, mas pelo país todo. Se na região norte é a questão do garimpo, né, que atrai as crianças para fora da escola. Eu conheço a experiência daqui, por exemplo, do Bengo, né, que também é norte aqui, do Bengo, que o que atrai as crianças para fora da escola é a agricultura, o trabalho na lavoura. E da região sul, que o que atrai as crianças para a escola, expulsa, não sei, dependendo de como queremos encarar, é o trabalho com o gado, é a pastorícia. Então, na verdade, o que temos são várias facetas, né, do mesmo problema, e uma escola que, dependendo da perspectiva, né, talvez não tenha falhado tanto quanto a gente imagina, né? Mas o que eu queria levantar aqui era uma questão que o doutor também traz na sua pesquisa de mestrado, sobre a questão da multiculturalidade, da interculturalidade. E, de novo, eu insisto, como pensar isso dentro do nosso currículo. E aqui eu não estou mais a pensar na zona urbana, que, se calhar, a zona urbana se dilui tanto a questão do que entendemos ser uma espécie de cultura tradicional africana. Ficamos um pouco ocidentais e não sabemos se somos de facto mesmo ocidentais, e um pouco menos angolanos. Mas há regiões em que isso já não acontece tanto, e talvez não precisemos de ir para muito longe. Em que, quando entramos mais para o interior do país, encontramos-nos cada vez mais com uma realidade em que, por exemplo, o português não é tão língua oficial como é na cidade. Então começam a ser introduzidas as outras línguas. E aí, nesse sentido, essas outras línguas fazem parte do cotidiano, mas não fazem parte da escola. Portanto, fazem parte do cotidiano familiar e da comunidade, mas não fazem parte da escola. Então, esse português, que nem é a língua usada habitualmente, se impõe sobre as outras línguas. Onde é que está? Qual é o espaço de inter e de multiculturalidade
num ambiente como esse, em que o português, que para esses se calhar é muito mais vista como uma língua não tão familiar, é imposta sobre as outras línguas? Olha, isto, bom, é um dos aspectos que está aí na lei de bases, quando identifica o português como, digamos que, a língua oficial de ensino, não é? E no número 3 deste mesmo artigo, ele vai abrir a possibilidade de que, mediante um decreto próprio, em que se poderá, digamos que, regulamentar a possibilidade das outras línguas para serem ministradas. Ora bem, eu vou trazer aqui a reflexão de uma professora, Maria Peralta, uma chilena vencedora, na verdade, do Prêmio Nacional de Educação de 2020. Ela, quando trata da ideia da inter e da multiculturalidade, ela olha estes dois elementos como elementos que buscam um equilíbrio, que visam fazer conviver diferentes culturas no mesmo espaço. Ou seja, ela diz isto como sendo é olhar para o outro como um outro eu. Ou seja, então, se eu tenho o português como língua oficial, como língua de ensino, mas eu vou mais para dentro deste nosso país rico, grande e belo, percebemos que há meninos, e isso foi uma experiência vivida, em que chegou-se a uma escola e perguntava-se-lhe algo em português e os meninos não sabiam responder. Mas quando entrou, digamos, com as aspas também, o suposto intérprete, falando na língua local, os meninos vibraram, respondendo à saudação. Então, significa, quando Maria Vitória Peralta, e eu vou de acordo a este pensamento, diz que a ideia da multi e da inter é fazer conviver no mesmo espaço diferentes formas de pensar, diferentes, digamos, idiomas, sem que haja aqui a sobreposição de uma sobre as outras. Ou seja, quer seja da cultura, quer seja da língua, nenhuma é superior às outras ou à outra. Este equilíbrio produzido pela inter e a multiculturalidade vai ser como esta régua niveladora para tentar justamente trazer os outros saberes tidos como que as outras línguas, se for o caso, tidos que inferiorizadas ante ao português e a outra língua que não seja. Por exemplo, uma situação muito particular que está a decorrer agora, o Ministério da Educação está a criar um projeto piloto com 380 escolas, onde está a implementar na 5ª classe o ensino da língua francesa e da inglesa. Mas subtraiu no seu currículo cerca de mais de 4 disciplinas, dentre elas a história, a geografia, enfim. Ora bem, e o que é que se passa ali? Há uma imposição, por exemplo, em relação à língua. A língua, sim. Porque ele ficou definido já, daí do ponto de vista legal, de que norte e nordeste, ou norte e leste, vão para a língua francesa. Ora, isso vai ferir o quê? Ao princípio da democraticidade, por exemplo, que está na lei de bases. E é este princípio da democraticidade que vai efetivamente ser a base nesses elementos, os axiomas, por exemplo, de multi e interculturalidade. Sim. Bom, é uma reflexão interessantíssima essa, né? E, de facto, se calhar é alguma coisa que nós precisamos de mais algum tempo para aprofundar. Mas entendo também que essa conversa serve-nos pelo menos para abrir a mente e o apetite em relação a isso. Professor, infelizmente
já estamos... Eu acho que a parte interessante das conversas, quando elas começam a ficar boas, é que começa o tempo também a se esgotar. É uma pena, Mas ainda assim, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que sempre fazemos aos nossos convidados. O professor faz um trabalho interessante para pensar a questão da educação, para pensar a questão do ensino superior e para pensar a questão do currículo. E inclusive ainda enquanto eu li o seu trabalho apareceu a ideia do forasteiro nessa discussão. Eu queria ter lhe perguntado, mas talvez não vai dar tempo de perguntar, afinal de contas, quem seria o forasteiro. Mas eu queria fazer-lhe uma outra pergunta para encaminhar o encerramento, o que o professor acha, de que forma acha que o seu trabalho, que traz todas essas discussões algo complexas, mas importantes, sobre culturalidade, interculturalidade, a questão do currículo que contenha essas discussões, e esse o outro eu, né? De que forma acha que esse trabalho pode ajudar a melhorar as discussões que fazemos sobre educação, considerando o próprio contexto angolano como sendo um contexto essencialmente multicultural? Olha, nós precisamos começar a olhar, ou seja, a valorizar, digamos que olhar para dentro de nós mesmos e dar valor àquilo que nós temos. Sim. Aquilo que nós temos. Isso implica o quê? Do ponto de vista, por exemplo, tático, nós precisamos começar a pensar não somente por nós. Temos que olhar e pensar país. Significa que nós, para discutirmos a educação, não precisamos uma meia dúzia de pessoas. Nós somos mais de 35 milhões de habitantes e somos, ainda não somos de todo, digamos, do ponto de vista de todas as áreas de saber, mas nós já temos a nível local, digamos, cérebros que podemos discutir de dentro para fora os nossos problemas. E muitos de nossos problemas estão devidamente identificados por nós mesmos. E se estão devidamente identificados, precisamos negociar, precisamos discutir, precisamos ir a uma mesa como angolanos, olhar para um projeto de nação e dissermos qual é a prioridade em resolver. Se nós sabemos que não importa começarmos a falar do Dudu, Beto e Ana, que são de Cacoaco, para um menino que está em areia, porque não tem mar, quando nós conseguirmos pensar de que é preciso começar, apesar de que no currículo é quase que impossível, mas quando nós começarmos a pensar na desidealização curricular, no sentido de que ele está ali, claro, porque existe uma política que é aquela que define, mas dar mais espaço à discussão pública dos nossos problemas, penso que nós poderemos contribuir muito mais para a melhoria da qualidade do ensino, mesmo do nosso próprio subsistema de ensino, seja ele desde os níveis mais básicos ao nível superior. Doutor Divovo, muito obrigado. Prontos, lá se foi o tempo. Isso tem sido como mesmo nos vários colóquios, debates. Tens 15, 20 minutos e aí tu não se esgotas. Prontos. Então agradeço-lhe mais uma vez pela sua companhia nessa tarde de sábado. Agradecemos aos nossos ouvintes, aos nossos telenautas que estão ali do outro lado, e agradeço, como sempre, ao Luquênio pela companhia técnica aqui e assistência que nos faz ao programa. Então, até a próxima, Dr. Divovo, e até a próxima a quem nos ouve. Muito obrigado. Até a próxima.